Salve, salve, queridos e queridas! Aquele dia abençoado para você, aquela tarde, noite, madrugada. Está começando mais um The Revolution Podcast. E no The Revolution Podcast de hoje iremos falar sobre o mal. Quem criou o mal? Foi Deus que criou o mal? Ele não criou o mal? De onde surgiu o mal? O mal veio do ser humano? É hoje no The Revolution Podcast. Então aproveita, deixa o seu comentário, curte, comente, compartilha, deixa o seu like, tá bom? E o produtor, solta a vinheta! E aí, a origem do mal? Qual é a origem do mal? É uma pergunta que é feita sempre que há um acontecimento que bombardeia a nossa vida, seja ela pessoal ou uma vida na sociedade. Todos os acontecimentos nos remetem a dizer que alguém é mal ou alguma coisa está causando um mal. Luiz, o mal. Amigo, meu querido. Bom dia. Bom dia. O mal. A origem do mal. Boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo aí. Sejam bem-vindos a mais um podcast, né? Mais um episódio aí. Estamos falando do mal. Eu tenho certeza que Deus não criou o mal, né? Porque senão ele não seria Deus. Porque ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Então ele não criaria o mal. Mas temos alguns pontos chaves para a gente convergir num resultado final aí para todo mundo que está nos vendo hoje, nos assistindo, né? Vamos lá então. Vamos lá. A cultura normal, a cultura do ser humano é dizer que Deus criou o bem e o mal. É aquela coisa do Yin e Yang, você lembra? Lembro, sim. Do preto e branco ali, do mal. E toda referência ao mal se refere a uma obscuridade. Ou seja, nós sempre falamos do mal como algo obscuro, escuro, sim, algo que não tem uma luz. Na verdade, a parte que estuda o mal no sentido filosófico, teológico, é simplesmente uma parte muito interessante, que é a Teodiceia. A Teodiceia estuda o mal. Ela estuda como surgiu o mal. Sim. Ela estuda por que o mal é tão avassalador para o ser humano. O mal não atingiu só o ser humano. Na verdade, o mal atingiu todo o complexo... O complexo? Eu embolei? O complexo que é a sociedade. Sim. E do que é a natureza criada. A minha pergunta para você é, Luiz. Sim. Você acha que o mal, ele foi criado por Deus? Primeiro, criado por Deus. Segundo, ele foi criado pelos homens. O mal surgiu. Ou a quarta opção aí, o mal é consequência. Eu acho que ele surge. Ele surge da falta de Deus. Todas as vezes que nós temos uma falta de Deus, sempre existe um mal ali. Certo. Por que eu falo isso? Se nós formos voltar um pouco em Gênesis lá atrás, quando Deus começa a criar a humanidade e ele fala que já havia abismos e a face do Espírito andava sobre as águas. Então também já havia as águas. Ali, até antes de Deus começar a proferir a palavra que cria, que se haja, havia ali falta. A falta de quê? Dele não estar ali naquele momento. Ele não está presente ali naquele momento. Sim. Mas um ponto que eu vou colocar para você. O diabo até ele querer ser Deus, ou ser igual a Deus,
ele teve o que ali para ele chegar nessa vontade? A falta do próprio Deus. Porque se ele tivesse cheio de Deus, ele não teria Sim. tido essa vontade de ser igual a Deus, de ser maior que Deus, de tomar o lugar de Deus. Entende? Então, para mim, o mal ele vem e surge a partir do momento da falta de Deus. Entende? Sim. Olha só para você ver. Nós temos uma figura capciosa. Agora foi. A figura capciosa que criamos na Idade Média. Você lembra de todos os desenhos que você já assistiu que aparece um demoninho? Todos praticamente. Como eram os demoninhos dos desenhos animados, até mesmo dos filmes antigos que você assistia? Era vermelhinho, do rabinho compridinho, pontudo, com um tridente do lado, entendeu? Uns chifrezinhos, mas geralmente era desse jeito. Então a gente sempre imaginou o demônio, o diabo dessa forma, né? Sim. A Idade Média, a Idade das Trevas, como alguns dizem, e eu não digo que seja a Idade das Trevas, ela pintou esse tipo de demônio como uma figura mítica, mas consequente para o ser humano como o mal. Sim. Então o demônio começou a ser o mal para a sociedade na Idade Média, porque o demônio é o mal. O mal não, para eles não eram as consequências. Sim. A igreja e toda a sociedade começou a se adequar a esse sentido. O mal é o demônio. Então, hoje em dia, qualquer coisa que aconteça é culpa do demônio. E nós não assumimos os nossos erros nos nossos atos. Voltando ao que você falou, Satanás tinha falta de Deus. Se Satanás tinha falta de Deus, ou seja, ele foi prepotente, arrogante e ele causou um distúrbio, porque ele arrastou consigo a terça parte dos anjos. Sim. Mas não porque ele era mau. Na verdade, ele estava obstinado a subir. Mas justamente porque, não sei se você lembra para trás que eu falando, eu falei que era justamente a ausência de Sim. Deus. Porque para você ter a maldade, eu falo até o ser humano hoje em dia, por que o ser humano é mau? O que é a palavra que fala, que explícita isso, que mostra isso? É justamente a falta de Deus. Porque aí você está mostrando a sua verdadeira natureza, que é a natureza de quê? De pecado, de maldade. Que a gente, o ser humano, herdou de Adão. Sim. Entende? Então, assim, para mim, Deus do início, é justamente isso. É a falta de Deus que você tem que traz a maldade. Entende? Logicamente que isso vai surgir consequências. Que a gente ainda vai entrar dentro disso. Mas justamente a falta de Deus mostra muito isso. Pra mim, sabe? Sim. Se olharmos os pontos principais da Teodiceia, ela sempre vai dizer o seguinte: a gente não pode entrar numa pura negação do mal e nem numa pura afirmação do mal, em sentido de que o homem é mau. Você é mau ou você pratica o mal? Não, a gente somos maus. A Bíblia fala que a gente tem a natureza da maldade, no sentido da gente nascer do pecado, da gente ser maldoso de pecado. A gente já nasce dessa forma. A nossa natureza ela vai mudando da forma quando você aceita Jesus e deixa o Espírito te mudar. Porque essa mudança de natureza vai acontecendo isso. Por que eu te falo isso? Porque essa natureza nossa de maldade veio quando teve a queda de Adão lá atrás. Porque Sim. Adão não era assim, Adão não era mau, Adão não tinha maldade no coração, Adão não era uma pessoa que, eu vou te falar, era um diabo em forma. Não, porque Adão ele era, como a própria Bíblia também fala, que somos imagem e semelhança de Deus. Adão também era imagem e semelhança de Deus. O problema é que a partir do momento que ele teve a queda, que foi uma escolha dele, e da mesma forma é com a gente hoje, entende? Trouxe essa consequência. E como nós somos descendentes dele, nós já viemos com essa natureza. Entende? Agora, para ser mudada essa natureza, depende de você aceitar Jesus, do Espírito ir habitar dentro de você para acontecer essa mudança de natureza.
Porque você, quando acontece isso, você está saindo daquela maldade, daquela pessoa que você é pecaminosa, uma pessoa que já tem a mente perversa, para uma pessoa santa, uma pessoa que tem um espírito que vai ser transformado dia após dia pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que buscar o quê? A transformação de mente, a nossa renovação da nossa mente, para que a nossa mente não seja mais aquela mente mundana, sabe? Aquela mente que é a mente errada, entende? Porque a nossa mentalidade pro pecado, por exemplo, é normal até você aceitar Jesus. Para você ver as coisas que acontecem no mundo, é normal. Vai lá para perguntar a pessoa que não aceitou Jesus, que não tem essa mudança, para você ver. Tudo que acontece no mundo é normal para ela. Por quê? Porque o olhar dela está deturpado por causa da natureza que ela tem ainda. Entende? Mas vai lá, continua. Aí você trouxe toda uma questão da natureza caída, certo? Também. Aí eu te faço uma pergunta. O homem criou o mal? Não. Então por que ele é o mal? Por causa pela questão dele ter caído. Que foi aquilo que eu coloquei. Porque ele caiu. Certo. E aí quando ele cai, o que ele fez? Não. Quando ele cai, o que aconteceu? Ou ele pratica o mal? Não. Quando ele cai, há um afastamento de Deus, uma separação dele de Deus. É isso que eu tô colocando. Há uma separação dele de Deus. Mas o que causou essa separação? Mas o que causou essa separação de Deus? A escolha dele. A escolha dele. Porque ele escolheu comer do fruto. Deus já tinha falado com ele, não coma do fruto, não foi? Certo. E não foi uma escolha dele ir lá pegar o fruto e comer? Sim, foi uma escolha dele. Então, quando acontece isso, Deus já tinha avisado para ele o quê? Adão, não coma do fruto, porque no dia que você comer dele, você vai morrer. Não foi? Mas essa morte que ele tá falando é uma morte física? Não. É uma morte o quê? Espiritual. E foi o que aconteceu, literalmente, uma morte espiritual. Então, assim, o que eu quero, dentro desse contexto, mostrar é que para mim a maldade ela vem com a ausência de Deus. Sim, a maldade ou o mal? O mal. Pra mim, os dois não tem como separar, porque a maldade e o mal é a mesma coisa. Sim, não, depende. Por que depende? Por exemplo, se você acabou de falar que o homem não é o mal... o mal em si. O mal em si, ele só pratica o mal. Que são as consequências. De quê? Da escolha. Da escolha dele. Sim. Agora, por que existe o mal? Porque, então, aqui ó, se não é uma total negação, não é uma total afirmação, o homem não é o mal afirmando, sim, e ele também não está livre deste mal, em que linha este homem está, o ser humano está? Se não posso negar que ele não tem contato ou ele não é o mal, eu também não posso afirmar que ele é o mal. O que eu posso afirmar é o seguinte: todas as vezes que qualquer natureza criada por Deus se opõe a Deus, ele pratica o mal. Sim. Ou seja, quando o homem se opôs a Deus comendo o fruto no ato de desobediência, ele fez o que era terrível. Então, ele se opôs a Deus. E isso é o mal, a oposição a Deus. Então, a atitude humana de se opor a Deus em qualquer ato que ele cometa, isso é mal. Agora, eu posso dizer que o diabo criou o mal? Se o homem, agora estamos claros, o homem não criou o mal. E o homem também não é o mal. Mas o homem tem a sua atitude que expõe o mal. Deixando bem claro aqui, por exemplo, quando você olha para a guerra que estamos vendo entre Rússia e Ucrânia. Sim. Eu posso dizer que todos que estão lá são maus. Eles são o mal. Não. Mas eu posso dizer que ao se oporem ao bem que é Deus, Deus é todo o bem, eles fazem o mal e praticam o mal. Disso, o mal se exacerbera na sociedade. Ou seja, eles não são o mal, mas usam toda a sua natureza para praticar o mal. Sim. Satanás,
até o trono de Deus subirei, acima do trono de Deus colocarei o meu. Ambição, ego e tudo mais está ali. Se opôs a Deus. Ao se opor a Deus, o que nós estamos falando? Que ele está praticando o mal. Não posso falar que ele criou o mal. Mas a atitude cria o mal. As atitudes mostram o que é mal e o que é o bem. Mas criar o bem, criar o mal, é complicado. Então, quando falamos disso, como surge o mal? O mal surge na sua oposição ao que é bom. A oposição à luz e às trevas. Se apagarmos as luzes, estamos aqui na escuridão. Sim. Só que você tem que entender que a luz sempre existiu. O que vem opor à luz é as trevas. Assim também é o mal. Sim. No Evangelho, o mal, Luiz, é a negação de Deus. Para o mundo, eles vão ter várias teorias, mas para o Evangelho, o mal é a negação de Deus. O mal não possui uma realidade plena. Ele não possui. Ele é a negação de Deus. Quando você nega a Deus, você está praticando mal. Compreende? Compreendo. Toda a realidade é querida por Deus. O mal é o que tem um vazio. Sim. Oco. É como nada. O mal se vangloria de ter o poder sobre a natureza caída. O mal leva a mente humana a estabelecer reinos e principados e potestades do mal. E quem faz uso e desusos e usufrui disso tudo é o maligno. Sim. É Satanás. É Satanás que chega e usa isso. Então ficou fácil para a Idade Média associar o mal a Satanás e dizer que ele é o mal. Mas ele é praticante do mal, assim como toda a natureza caída. Você entendeu? Sim. Agora veja bem, se Deus criou o bem e Deus é o bem, Deus criou o mal? Fala pra mim. Não. Pra mim, eu continuo falando com você. Eu acho que ele não criaria o mal. Mas aí eu vou trazer uma pimentinha pro Sim. nosso vatapá aqui. Fala comigo. Vamos lá em Isaías. Sim. Isaías 45. 6-7? É isso mesmo? Isso aí, garoto. Tá sabendo, hein? Tô sabendo. Vamos lá. Lê aí pra mim. Para que saiba desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Sim. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, e eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí eu vim com essa pimentinha para te perguntar, se ele não criou, se até agora a gente falou que ele Sim. não criou, a gente sabe que ele não criou, o porquê que ele na própria Bíblia fala então que ele criou? Vamos para as explicações teológicas? Vamos lá. Agora sim. Teodiceia. Quando pegamos as divisões históricas, a gente coloca assim: o Pentateuco, livros históricos, poéticos, os reis, aí vem todos os andamentos. Se você pegar Isaías, ele está antes de acontecer a invasão babilônica em Israel e também em Judá. Sim. Você lembra muito bem que lá em Jeremias, Jeremias fala muito sobre a invasão dos babilônicos, que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro. Aí você pergunta assim, qual é a compreensão do mal para o povo judeu? Antes
de estarem cativos em Babilônia, eles não tinham uma compreensão do mal como nós temos hoje. Sim. Para eles, a concepção do mal, a concepção do mal não era essa coisa que nós vemos como multiverso, aquela coisa mal e bem. Para eles existiam o certo e o errado. Antes do cativeiro, o mal existia como a morte, mas eles não tinham a compreensão de Satanás como Satanás. Eles não tinham uma compreensão do mal com essa potência que Sim. veio através dos tempos sendo explicadas. Sim. Aí, qual é a junção? Como conseguimos entender isso? Quando Deus está falando aí o mal, você tem que entender crônicas e antes de crônicas. Sim. Porque os escritos antes da Babilônia, eles vão usar o mal, usando Deus como criador de tudo. E para eles, essa palavra mal teve que encaixar no contexto da linguagem de todo o planeta. Sim. Mas, falando para Israel, Israel não concebe isso a Deus. Ele concebe que Deus criou tudo, mas não concebe o mal para Deus. Para traduzir para o português, para o latim, para o grego, para todas as outras línguas, tivemos que usar a expressão mal. O mal só conseguiu ser uma concepção entendida para os judeus após a Babilônia. Que eles vão entendendo. Quando vem o rei da Síria, eles vão entendendo que o rei da Síria vai trazendo uma conjugação, porque sai do hebraico para o aramaico. E no aramaico tem essa concepção. E eles começam a entender que os deuses... Vamos falar aqui, explicando um pouco melhor sobre isso. Existia, naquela época, monolatria. Diga comigo, monolatria. Monolatria. Ah, isso aí, meu garoto. Hoje nós temos o quê? Idolatria? Não, você não entendeu. Se estamos falando de monolatria, hoje nós temos o quê? Nós somos monoteístas. Monolatria, cada nação tinha um Deus. Entendeu? Sim. Então Israel tinha um Deus. Os babilônicos tinham outro Deus. Ou deuses. Sim. Egípcios, outros deuses. Para cada nação, o Deus da nação vizinha era o mal. Pegou? Peguei. Agora, você diz para mim assim, então, Elias, como o Deus de Israel criou então os outros deuses? Porque se está escrito aqui, ó, no final do versículo, né? Leia aí de novo para mim. Versículo 7. No final do versículo, eu formo a luz e crio... As trevas. Ele está falando da natureza, correto? É isso mesmo, criou as trevas. Eu crio a luz e crio as trevas. Ele está falando de toda uma natureza. Aham. Eu faço, a palavra mudou. Não crio, mas faço a paz e crio o mal. Essa forma de criar o mal aí, ele está falando que todos, põe entre aspas, deuses menores, que eram para Isaías e antes do cativeiro, o mal, o adversário é o mal. Os deuses, por exemplo, do povo que Israel mais batia era Baal. Sim. Ele era o mal, entendeu? Sim. Agora, a criação, quem criou o Deus Baal? O homem. Deus criou o homem. Na concepção de Isaías, então, falou assim, ó, Deus criou. Deus fez, ou seja, faço a paz. Sim. Deus criou o mal. Na verdade, ele criou um homem que tem a atitude oposta a Deus, que fez Baal, que é o mal para Israel. Essa era a concepção de entendimento de Israel. É por isso que você vai ver escrito aí. E eu criei o mal, mas eu criei um homem que fez este mal. Entendeu? Eu tive uma outra concepção quando eu li esse versículo. Eu estudei também um pedaço e eu coloquei aqui, ó. Nesse versículo não estamos falando de um mal moral. Sim. Estamos falando de um mal natural. Pois Deus faz todas as coisas e tudo vem para todo mundo. Tem um versículo que Salomão escreve, Sim. que eu não coloquei essa referência, que eu esqueci onde que está escrito, que ele fala assim, que o sol vem para todo mundo
a chuva vem para todo mundo. E esse versículo eu entendi como isso, como esse mal natural. Certo. Porque, por exemplo, tem enchentes. A enchente não é para todo mundo, não é para o rico, não é para o pobre, não é para... Vem a pandemia. A pandemia foi para um tipo de gente específica? Não, foi para todo mundo, veio para todo mundo. Aconteceu a tsunami. Porque lá da China, lá aquele lugar, Japão. No Japão. Não foi diretamente para todo o povo. Sim. Não foi para umas pessoas específicas, entende? Então, eu acredito muito assim, que Deus cria um mal que é necessário, que esse mal é necessário que aconteça de todos os maus, mas assim, é para todo mundo, não é para uma pessoa específica, entende? Então, eu acredito muito nesse versículo dentro desse contexto, sabe? Eu coloquei até esses exemplos aqui: terremoto, tsunami, vulcão. São esses tipos de coisas que para mim, cai bem dentro desse contexto desse versículo também. Que ele criou, entende? Não foi para maldade, mas também era do natural. Sim. Entende? Do natural. Aí eu coloquei aqui diferenças entre o mal moral e o mal natural, para a gente começar a entender algumas coisas. Existem pelo menos dois tipos de males: o mal que é o natural e o mal que é o moral. Pelo que entendemos de Deus, o mal moral seria aquele totalmente contrário à sua própria natureza. Sim. Perfeita, pois o mal é algo imperfeito. Então, trazendo dentro daquilo... o mal é o que tem um vazio. Isso. Então, trazendo dentro daquilo que eu trouxe lá atrás, o mal, então, Deus não criaria o mal, por isso eu estou te falando. Dentro disso, porque Deus é perfeito. Deus, em toda a sua majestade, até mesmo no plano de redenção pra gente, tudo, cara, foi perfeito. Foi perfeito. E voltando um pouco dentro da Bíblia, a Bíblia também fala que Jesus ele já tinha morrido antes da fundação do mundo. Sim. Então ele já sabia de todo o processo que passaria, sabe? Seria fácil para Deus falar assim: não vou nem criar um homem, porque eu sei de tudo que vai acontecer, de tudo que o homem já vai fazer. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Sim. Ou ele poderia engessar a gente de uma forma que ele falaria assim: não, Elias, eu quero você dessa forma e você vai andar do jeito que eu quero. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Sim. Só que ele é tão perfeito nas escolhas que ele faz, de tudo que ele faz, que a gente nem chega a ter noção desse tipo de coisa. Então eu acho que ele não criaria o mal em primeiro ponto por causa disso. Lá em Isaías 47:11, tá com a Bíblia aí? Não, pera aí rapidinho que eu vou ler aqui. 47 que eu coloquei, 47:11. Pera aí rapidinho. 47, versículo 11. Aqui, ó. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, a tal destruição cairá sobre ti, sem que as possas evitar, e virá sobre ti, de repente, desolação que não poderás conhecer. Sim. Então, eu coloquei esse versículo justamente por ser chave dentro desse mal que atinge a todo mundo. Sim. Porque isso não é uma escolha, isso é para todo mundo. Sim. Mas falando dentro desse contexto aí, teologicamente, quando ele fala desse mal, complementando o que eu estava falando, é o seguinte: esse mal ele indica deuses e nações vizinhas, inimigas. Sim. Entendeu? Mal virá sobre ti. Isaías está falando diretamente com a nação de Israel, de Judá, porque nessa época ele já tinha dividido. Sim. Ele está falando: olha o que vai vir sobre vocês, o mal. Ou seja, ele não está falando somente de um mal. Ele está falando da completude do mal. Sim. Só que a compreensão de Isaías não é que ele, assim, olha, o mal que vai destruir tudo. E aquele redondinho que nós colocamos. Não. Ele está especificando para o povo: olha, o mal vai ser... Ele não fala, mas vai ser Babilônia, o mal vai ser Nabucodonosor, o mal vai... Entendeu? Ele vai especificando isso aí. A monolatria era isso. O monoteísmo que nós vivemos hoje, aí nós temos que entrar em Agostinho de Hipona. A teologia vai aprofundando agora. Vai lá.
Agostinho de Hipona tem aquela frase clássica dele sobre o mal. Deus criou tudo, mas não o mal. Por que ele está falando isso? O Agostinho de Hipona era o grande teólogo. Ele que escreveu as práticas ou práticas. Deus é criador de todas as coisas. O mal não procede de Deus. Sim. Só que é o seguinte, ele está falando aqui, Agostinho de Hipona já está falando do mal em sua inteireza. Ele está falando de sua completude. Ele está falando assim, ó, o mal em todas as instâncias, o mal que atinge o homem em todas as áreas, o mal que atinge o universo em todos. Porque lá na monolatria, a intenção do mal era o outro. Uma pessoa era o mal. Sim. Uma nação era o mal. O Deus daquela nação é o mal. No monoteísmo, nós temos um Deus. Independente do que se fala, o que você mais escuta hoje é o seguinte: Deus é o quê? Um só. Sim. Deus é um só. Mas as religiões, aí nós dividimos. Deixamos de dizer que existe vários deuses para falar assim, existe um Deus e várias religiões. E vários segmentos. Ou seja, para o povo existe Maomé, para outros existe Buda, para outros existe Gandhi, para outros existe Padre Cício, para outros é Senhora de Aparecida, para outros é São Judas, tal. Para nós cristãos, criamos o padrão lá em cima. Deus é um só. Mas alguém do candomblé vai falar assim, mas Deus que vocês falam é diferente. É diferente. Porque Deus que é um só é o Deus que aceita o candomblé. Na verdade não é. Ele aceita a pessoa que tem ações no candomblé. Mas o ato é aquele ato que eu falei, que se opõe a Deus. Às vezes a gente fala assim, não, mas vai ter um cristianismo. Mas, por exemplo, uma seita dentro do cristianismo que se opõe às verdades bíblicas, se opõe a Deus. Mas tá cheio de seita hoje, né? Se você colocar... Isso. Então, esse mal, em sua completude, nós compreendemos hoje. Naquela época, não. Monolatria. Era como se você fosse... Você está morando agora Venda Nova. No município de Venda Nova, eu aqui em Minaslândia, 1º de maio. Eu chegasse e falasse assim, com o meu povo aqui, ó, Luiz, do outro lado, ele é o mal. O Luiz é o mal. O povo do Luiz quer matar a gente. O povo do Luiz é o mal que Deus criou. Na verdade, eu estou falando que você foi criado por Deus, mas você é o mal. Olha só para você ver a coisa como é que chegou. Aí você lá do outro lado falando assim, o Elias é o mal. Minha gente, temos que acabar com Elias. Aquele é o mal de 2 metros. Você viu? O gigante. O filisteu das terras inimigas. Temos que matar o Elias. Porque ele é o mal. E todo mundo, o Elias é mal. O mal virá sobre nós. Nós temos que acabar com o mal. Hoje nós falamos que uma pessoa é o mal. Exemplo. Você chegaria hoje na Rússia e mataria o Putin falando assim, você é o mal? Ou você mandaria prender o Putin por ele estar praticando o mal? Hoje, é por isso que eu tô te falando. Por que eu falo isso com você? É porque é o mal moral. Sim. Porque entra dentro daquilo que eu falei. Já não é o mal, a maldade pura, mas é a maldade moral, que era dentro do segundo ponto que eu ia entrar. O que é maldade moral? É a maldade que você vai contra um caráter, contra aquilo que você é, ou contra aquilo que as pessoas pensam sobre você. O que é caráter? O que é caráter para você? O caráter? Isso. O caráter é a construção do ser humano sem a sua falha na ética, sem sua falha na sua inteireza, no seu ser completo. Justamente, que é aquilo que eu falei. É a moral, entende? Sim. Então, assim, eu acredito muito dentro disso, sabe? Que isso, ele engloba tudo. Sim. Entende? Aí você traz um pouco lá de trás aquilo que nós comentamos, que nós estávamos falando do diabo. Ele não era a maldade. Ele não tinha esse caráter mau, entende? Só que foi deturpado com a vontade excessiva de tomar o lugar de Deus, que quando você tava com aquela vontade lá dentro do seu coração, você trocou Deus pelaquela vontade, que a vontade
gerou o mal. Sim. Entende? E hoje o ser humano ele faz muito isso. Trazendo para hoje. Hoje, nós. Tem essa garrafa aqui linda, maravilhosa. Que eu gosto dessa garrafa. Eu acho muito bonita essa garrafa. Aí eu falar assim, nossa, o Elias não tá aqui não. Tô vendo Elias não. Vou pegar essa garrafa aqui, vou levar pra mim, porque achei muito bonita. O que aconteceu comigo agora? Você praticou mal. Eu pratiquei o mal. Mas por que eu pratiquei esse mal? Porque eu enchi o meu coração da vontade de pegar essa garrafa. Isso. Entende? E aí você se opôs a Deus. Porque eu opus o meu caráter de cristão, que eu sou cristão e tenho que buscar ser mais parecido com Deus, que eu sei que Deus nunca faria isso. Entende? Eu me opus a mim mesmo, dentro do meu caráter, a pessoa que eu sou, a visão que você tem de mim, pra mim fazer esse ato. Sim. Desculpa, gente. Pra mim fazer esse ato de pegar essa garrafa e levar embora. Entendeu? Entendi. Mas falando bem um pouco mais aprofundado, o mal, por não proceder de Deus, a gente consegue perceber que é o seguinte, ele não procede de Deus. Sim. Mas ele infiltra em toda a natureza de Deus. O que diz Gênesis, quando Deus acabou de criar tudo. E viu Deus que tudo tinha criado, era o quê? Era bom. Era bom. O que faz a natureza cair é se opor a Deus. Tanto o pecado do homem, quanto tudo que ele atingiu. Sim. Quando Deus começa a dar ordem ao homem, que ele vai plantar, que ele vai ter que trabalhar, a mulher vai sentir dores e tudo mais, Deus vai falando assim, você vai derramar essa sua oposição na natureza. Sim. Olha só pra você ver, a natureza humana se tornou a que mais derramou mal. Mas Satanás é o maior praticante do mal. Sim. Veja bem, alguns pais da igreja, alguns fundadores falam de que o que atrai a superioridade de Deus antologicamente é a sua bondade. Sim. Que vai contra o mal. O que nos faz chamar Deus na hora do sufoco é a bondade, é o bem. E o que nos faz afastar de Deus, ou seja, se opor a Deus, é os nossos desejos por causa da nossa natureza caída. É isso que mais... não sei se você já percebeu isso. É isso que mais marca a nossa sociedade hoje. Sim. Olha só para você ver. Quando falamos esse tipo de coisa, nós temos que entender. O que era o dualismo? O dualismo, que é uma das consequências, uma das coisas que mais marcam a nossa sociedade, principalmente no cristianismo, o dualismo fala que o mal, olha, veja bem, tem a mesma origem de Deus. Sim. E isso não é aceito pelo cristianismo ortodoxo, isso não é aceito nem pelo judaísmo. Uhum. Esse tipo de mal que o dualismo fala é um mal destrutivo. É como se Deus tivesse criado o mal para te ver sofrer. Deus não criou ninguém para isso. Então isso não é aceito. Dentro da teologia tem esse dualismo. Deus é o mal? Não. Então, o antideus vem da mesma origem. Entendeu? Uhum. O mal foi criado junto com Deus. Deus não foi criado. Mas a partir do momento que alguém se predispôs em fazer uma coisa contra a vontade de Deus, não que isso aí, Deus seja aquele carrasco, mas se você tem regras para seguir e você vai contra, você está indo contra as regras e contra quem fez as regras. Aí você arca com as consequências. Aí surge o mal. Mas aí depois nós temos o monismo. O monismo, ele sempre asseverou ou assevera que o que dá origem ao mal é tudo e também Deus. Tudo dá origem ao mal. Você entende? Sim. Agora, isso é refutado também pelo cristianismo e por grandes religiões. Por quê? Tudo dá origem ao mal. Ou seja, tudo que você faça dá origem ao mal. Aí eles tinham uma frase que era mais ou menos assim, ó. Porque Deus, que é o mal, a seus fins. Deus é o mal e a seus fins. Ou seja, para eles usar como... O que
quiser. Deus podia usar o mal como quiser, podia fazer o que quiser, porque Deus é o mal. E também é o bem. Mas não dá para jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Água amarga. Aí tem a terceira. A origem do mal está na livre decisão do espírito. E aí? O mal é o querer do homem fora da vontade ou do querer de Deus. Tudo que eu faço no meu querer tem que ser a vontade de Deus, porque eu vim dele, sou natureza dele. Sim. O que mais machuca o ser humano hoje em dia é você saber que alguém se automutilou e ficou feliz com isso. Isso é doloroso. Demais. Você descobrir que a pessoa está tentando suicídio, um autoextermínio, cara, isso é se destruir. Agora imagina se eu me matar aqui e ao mesmo tempo te matasse. Tá. É isso, hein? Não ia ser desesperador? Demais. Agora Deus criou indivíduos com a graça de Deus dentro. Sim. Todo ser humano tem isso aqui, ó, digital. E ela é o quê? Única. Sim. Agora o mal que surgiu através da oposição do homem a Deus, ele vem sendo praticado por Satanás e suas legiões de forma eu ia falar informal, mas incoerente ao que nós imaginamos. Porque nós imaginamos que Satanás é um diabinho da Idade Média. Só que ele não é um diabinho. Ele não é o diabinho. Satanás, ele pegou o modo ético e moral do ser humano e transformou na pior maldade que o ser humano poderia imaginar. É só você olhar na sua rua, na minha rua, quantos seres humanos seriam capazes de matar um outro por nada, por 50 centavos ou por nada, simplesmente porque não gostou do tom de voz, ou de uma brincadeira, ou de um bullying. A morte chega, a prática do mal chega através da morte. Sim. A partir de viver na sua livre escolha, o ser humano teve a sua mente aberta para entender o que é o bem e o que é o mal. E o seu coração está pendendo para o lado do mal. Então Deus não criou o mal. O ser humano não é o mal. Satanás não é o mal. Mas tudo que a natureza de Deus faz em oposição a Deus é o mal. Você compreendeu, Luiz? Compreendi. Diga mais aí. Eu coloquei mais uns tópicos aqui. Sim. Coloquei aqui, ó. O livro de Gênesis ensina que tudo que foi criado por Deus era bom, especialmente por desfrutar de plena comunhão com Ele. Na verdade, nem é correto falar do mal como algo supostamente criado, porque o mal não é um objeto ou uma criatura. Biblicamente é correto entender que o mal é a ausência do bem. Sim. Em outras palavras, num sentido ainda mais específico, podemos dizer que o mal é a ausência de Deus, e isto é o mal, que é aquilo que é o contrário a Deus, que é aquilo que você acabou de falar. Sim. Então, sobre esse aspecto, não é errado dizer que teoricamente o mal sempre existiu. Isso porque Deus que é plenamente bom e santo também sempre existiu. Portanto, em tese, aquilo que é oposto a Deus é o mal. Por isso, esse mal moral é chamado na Bíblia de desobediência, erro, iniquidade e pecado. Entende? Então, eu coloquei isso aqui porque justamente é aquilo que você acabou de falar, dentro daquilo que você acabou de falar. Que a gente não pode colocar a gente como o mal, ou colocar também Deus como criador do mal, só que Deus pra gente sempre existiu. A gente não sabe quando Deus foi criado, se Deus foi criado, como que foi, eu não posso falar. Você também não pode falar. A Bíblia não deixa claro pra gente como é que foi isso ou deixou de ser. Entende? Talvez Deus nem queira que a gente saiba. Então, assim, são perguntas que a gente talvez lá no céu tenha resposta, mas talvez nem tenha resposta. Entende? Só que a gente
tem que entender que o mal ele também sempre esteve aqui e também não foi Deus que criou, entende? Entendi. Não é errado eu falar que ele sempre esteve aqui, mas também ter falado assim, que ele foi criado, porque eu não posso chegar e falar que ele foi criado também, entende? Só que a gente pode ter muito bem certeza que Deus não criou ele. Deus não criou. E ele está onde que Deus não está. Se seu coração não tem Deus, com certeza vai ter a maldade lá. Sempre o mal vai estar lá dentro de você. Sim. Se na vida de alguém não tem Deus, cara, você pode ter certeza que o mal vai estar lá dentro dela. Entende? Sim. Então, assim, eu deixei essas coisas bem específicas aqui pra gente só saber e maliar sobre isso, sabe? E eu coloquei aqui um outro ponto que foi quando o mal surgiu no mundo. Tudo isso significa que apesar de, em meio ao princípio do mal, sempre ter existido como aquilo que é oposto a Deus, ele sempre passou a ter uma possibilidade experimental após a existência da criatura de Deus. Deus criou seres racionais dotados de personalidades, intelecto, vontades e responsabilidades. Então, quando um desses seres livremente resolve se opor a Deus, que foi aquilo que você falou, Sim. ele desobedece sua vontade. Sim. O mal passou a ser experimental. Olha aí. Assim, é possível entender que o mal experimental como uma realidade presente no mundo surgiu das escolhas e decisões erradas de seres que foram criados por Deus, originalmente bons. Então, o que eu coloquei com isso aqui? Porque nós éramos bons. A partir do momento que que a gente escolhe, e não só a gente, como o diabo também, escolheu se opor a Deus e ser aquela pessoa que quer ser contra Deus, ele se tornou mal. Mesmo ele sendo bom, mesmo ele sendo bem, criado bem, entendeu? Então, assim, gente, eu quero deixar claro isso para vocês que já estamos chegando perto do final aqui. Com isso que Deus não criou mal para você, Deus não quer mal para você, não quer mal para o seu filho, para sua filha, para sua família, Deus não quer. Mas a partir do momento que você quer opor, ou a sua família quer opor a Deus, ali está a maldade. Então, tipo assim, as coisas acontecem, o mal acontece na vida das pessoas a partir do momento que ela se opõe a Deus, que ela tem a falta de Deus dentro dela e a maldade vem surgir, entende? Sim. Então, assim, cara, se você um dia pensou isso, Deus é mal, Deus é culpado disso, Deus é culpado daquilo, não. Primeiro você tem que assumir qual que é o erro seu. Sim. Qual que foi a sua escolha ali? Meu filho engravidou. Não foi uma escolha dele fazer um sexo sem camisinha. Não foi uma escolha dele não tomar uma pílula. Entendeu? Sim. Ou da sua filha também não tomar. Então, tipo assim, não é maldade de Deus. Foi uma escolha que ela escolheu ou ele escolheu a ter. Isso. Entende? Ou vão colocar família. Minha família tá acabando. Não foi Deus que está fazendo sua família acabar. É uma escolha sua do seu esposo de ter escolhido não continuar. Ou de ter dado para trás no casamento, entende? Então, gente, a maldade não é de Deus. Deus não criou isso. Deus criou seres bons. Deus criou coisas boas. Mas a partir do momento que você escolhe errado, cara, desanda. Se o ser humano fosse o mal, ele seria um diabolos. A palavra diabo refere-se ao mal porque veio da Idade Média. Eu estou voltando muito da Idade Média, gente. O que é isso? Mas é isso. Se o homem fosse o mal, ele seria um diabolos. Porque diabo, quando a gente fala de diabo, a gente está falando do mal. E às vezes a gente refere ao inimigo da nossa alma, que classifica Paulo, como o diabo. E às vezes a gente classifica um ato nosso como o ato diabólico, mas usando outras palavras e pensando em outro sentido. Mas na verdade a gente está fazendo alusão àquilo. Veja bem, preste bem muita atenção nisso. O mal é extra, que vira intra quando ele cria manchas, máculas. A mágoa, ela vem do latim e significa, a mágoa significa mácula. Então, terminando aqui, eu quero dizer para você, a maldade, ela vem extra e faz morada quando você permite. Não permite o mal. Deus não criou o mal,
O diabo não é o mal, mas é o maior praticante do mal. E o ser humano não é o mal, também é o maior praticante do mal. Entenda, Deus é o bem, Ele quer o seu bem. Aceitar que você é um ser caído e depende dele, lhe faz bem, porque só Deus pode te ajudar. Luiz, e aí? Chegando mais um final, né, galera? Não deixe aí de comentar. Se quiser uma parte 2 desse tema, também faremos. Faremos também. Próximos temas nossos também, nós vamos falar por que as mulheres viúvas são desrespeitadas ou discriminadas por causa... quando vão arrumar um novo namorado. Porque tem filhos, porque são viúvas, porque já foram casadas. Vamos falar sobre esse assunto, amém? Mas voltando, não deixa aí de dar aquele likeão, por favor, de dar aquela comentário e compartilhar, gente, para dar moral pra gente, para crescer esse canal aí, amém? Sejam abençoados com mais esse vídeo aí, sejam edificados e até a próxima. Valeu! Valeu, Deus abençoe!